Alissa nunca acreditou em previsões do destino. Para ela, cartomantes eram apenas charlatãs, vendendo falsas esperanças. Mas naquela tarde, algo a fez parar diante de uma pequena tenda escondida entre vielas estreitas da cidade. Era como se algo invisível a puxasse para dentro. A mulher do outro lado da mesa segurou as cartas com mãos trêmulas e gastas pelo tempo. Seus olhos, profundos e escuros, pareciam enxergar além da realidade. Você não deve ir ao seu casamento, menina. A voz dela era grave, quase um sussurro. É melhor verificar o carro do seu noivo. O coração de Alissa disparou. O quê? O que quer dizer com isso? A cartomante soltou as cartas sobre a mesa. A carta da torre, símbolo de destruição e revelações inesperadas, estava no centro. Você pode ignorar, a mulher murmurou. Mas se entrar naquela igreja, nunca mais será a mesma. O tempo parecia ter parado. A noiva sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Será que aquilo era apenas um truque barato ou um aviso real? Ela precisava escolher, seguir para o altar ou descobrir a verdade. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue assistindo para entender o que aconteceu com Alissa. O vestido de noiva estava pendurado na porta do armário, um tecido branco imaculado, tão perfeito quanto o futuro que Alissa sempre sonhou. Faltavam apenas 3 horas para a cerimônia. Sentada na beira da cama, ela encarava o próprio reflexo no espelho. Os olhos castanhos, sempre brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vazios, como se estivessem processando uma verdade que ainda não compreendia completamente. Alissa tentou afastar a voz da cartomante de sua cabeça. Você não deve ir ao seu casamento. É melhor verificar o carro do seu noivo. Era ridículo. Devia ser apenas um golpe psicológico, uma maneira de plantar medo na mente de pessoas inseguras. Mas por que isso estava a incomodando tanto? Seu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Mensagem de Lara, madrinha do casamento. Alissa, está tudo pronto aqui na igreja. O Michael está ansioso e o salão ficou perfeito. Vamos logo, mulher. Alissa fechou os olhos e respirou fundo. Michael, seu noivo era um homem encantador, sempre atencioso e carismático. O relacionamento deles parecia perfeito, mas será que era mesmo? Desde o início dos preparativos para o casamento, algumas coisas a incomodavam. Pequenos detalhes que ela escolheu ignorar. Viagens de última hora, reuniões misteriosas, chamadas que ele atendia longe dela. Você pode ignorar, mas se for, nunca mais será a mesma. Algo dentro dela dizia que precisava descobrir a verdade antes de entrar naquela igreja. Vestiu um casaco sobre a camisola, pegou as chaves do carro e saiu em direção ao apartamento de Michael. O prédio de Michael ficava a poucos minutos dali. Ao chegar, estacionou e caminhou até a garagem onde ele sempre deixava o carro. O veículo preto e brilhante parecia normal à primeira vista, mas algo chamou sua atenção. A porta do passageiro estava destrancada. Seu coração acelerou. Com a mão trêmula, Alissa puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O cheiro de perfume feminino preencheu o ar. Não era o dela. Sobre o banco, um brinco de pérola repousava como uma peça solta de um quebra-cabeça. Aquilo não provava nada. Ou provava. Seus olhos percorreram o interior do carro até que notou algo no porta-luvas entreaberto. Seu peito subia e descia rapidamente enquanto estendia a mão para abri-lo. Lá dentro, uma pequena caixa de veludo vermelho. Seu coração martelava tão forte que parecia que iria rasgar seu peito. Com dedos trêmulos, abriu a caixa. Lá dentro, 2 alianças de ouro. Mas havia um detalhe que fez o mundo de Alissa desmoronar. Os anéis não eram os do casamento dela. O nome gravado na parte interna das alianças a fez perder o fôlego. Michael e Samantha. Seu corpo gelou. Quem diabos era Samantha? O estômago de Alissa revirou. Seu noivo tinha um segundo noivado? Ela precisava de mais provas. O celular tremia em suas mãos enquanto navegava pelos documentos dentro do porta-luvas. Então encontrou algo que fez sua visão escurecer por um segundo. Uma reserva de hotel. Data: há 2 semanas. Suíte para casal. Hóspedes: Michael Dawson e Samantha Carter. Um choque de realidade a atingiu como um soco. Seu noivo estava traindo-a. E pior, com uma mulher com quem parecia ter um relacionamento sério o suficiente para usar alianças. Alissa sentiu o gosto amargo da traição se espalhar por sua boca. Seu casamento era uma mentira. E agora, o que ela faria? Alissa sentiu as pernas fraquejarem. As alianças, a reserva do hotel, o perfume estranho, tudo indicava que Michael tinha outra mulher. Mas como? Como ela nunca percebeu? Um misto de raiva e incredulidade percorreu seu corpo. Seu casamento estava prestes a acontecer em algumas horas. Ela deveria estar se arrumando, feliz, rodeada por pessoas queridas, e
não ali, sozinha, encarando a prova da traição do homem que jurou amá-la. O nome Samantha Carter ecoava em sua mente como uma maldição. Quem era ela? Há quanto tempo isso acontecia? Seus dedos deslizaram pelo celular. Ela digitou o nome no Google. Resultados da pesquisa: Samantha Carter. LinkedIn: Samantha Carter. Instagram: Samantha Carter. Facebook: Alyssa. Abriu o Instagram primeiro. A conta era privada, mas a foto de perfil mostrava uma mulher loira, sorridente, abraçada a um homem que não dava para ver completamente. Mas algo em sua roupa era familiar. Seus olhos se arregalaram. A manga azul marinho com botões dourados. Michael tinha um casaco igual. Com o coração disparado, ela foi até o Facebook. Status de relacionamento. Em um compromisso com Michael Dawson. Ela prendeu a respiração. Ali, na sua frente, estava a confirmação de que o seu noivo levava uma vida dupla. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de Michael. Chamando, ele atendeu no terceiro toque. A voz animada: "Meu amor, como você está? Está se arrumando? Estou ansioso para te ver no altar." Alyssa cerrou os dentes. Como ele podia fingir tão bem? "Onde você está agora, Michael?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Na igreja, claro. Estou com os padrinhos, conferindo os últimos detalhes. Você está bem?" Sua voz está estranha. Alyssa riu, um som seco e amargo. "Engraçado, porque eu estou aqui, no estacionamento do seu prédio, dentro do seu carro." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. "O quê? O que você está fazendo aí? Olhando algumas coisas, como um brinco que não é meu, ou melhor ainda, umas alianças com o nome de outra mulher." Ela ouviu a respiração dele acelerar. "Alyssa, deixa eu explicar. Quem é Samantha Carter, Michael?" O silêncio se prolongou. Alyssa sentiu uma pontada no peito. Não era nem mais raiva, era nojo. Eu posso te explicar tudo, por favor, mas não assim. Vamos conversar cara a cara, meu amor." "Eu te amo, Alyssa. Você sabe disso." Ela fechou os olhos. Mentiroso. "Amor? Você tem coragem de me chamar assim? Depois de tudo?" Ela respirou fundo, controlando a vontade de gritar. "Vou facilitar para você, Michael. Fica com a Samantha. O casamento está cancelado." E então, antes que ele tentasse inventar mais desculpas, ela desligou o telefone. Alyssa sentia um nó na garganta. O vestido de noiva, os votos, tudo agora parecia um teatro barato. Foi quando o celular vibrou em sua mão. Mensagem de número desconhecido. "Alyssa, precisamos conversar. Sou Samantha. Sei quem você é. Preciso te contar algo que você não sabe." Alyssa sentiu um arrepio. O que mais poderia estar escondido nessa história? Alyssa encarava a tela do celular. O nome Samantha Carter brilhando em uma mensagem que parecia queimar em sua mente. "Sei quem você é. Preciso te contar algo que você não sabe." O que mais poderia haver? Já não bastava saber que Michael era um traidor? O coração martelava em seu peito. Parte dela queria ignorar aquela mensagem e simplesmente seguir com sua vida. Mas a outra, a parte que ainda não aceitava ser feita de idiota, precisava saber de tudo. Com os dedos trêmulos, ela respondeu: "Alyssa, onde e quando?" Quase de imediato a resposta chegou: "Samantha, agora, no café da esquina da igreja." Alyssa não hesitou. O pequeno café era aconchegante, mas Alyssa não conseguia sentir calor nenhum. A frieza dos acontecimentos ainda estava congelada dentro dela. Quando entrou, seus olhos imediatamente pousaram na mulher sentada perto da janela. Samantha Carter, loira, olhos verdes, aparência impecável, mas havia algo estranho nela. Um cansaço no olhar, como se carregasse um peso enorme nos ombros. Samantha levantou o olhar e a viu. Respirou fundo, como quem se preparava para algo difícil. "Você é Alyssa." Não foi uma pergunta. Alyssa se sentou na cadeira à frente dela, cruzando os braços. "Sim, e você é Samantha Carter, noiva do Michael." O rosto da outra mulher se contorceu. "Noiva? Não." Samantha soltou uma risada amarga. "Se fosse só isso?" Alyssa franziu o senho. "O que quer dizer?" Samantha encarou a xícara de café vazia à sua frente antes de levantar os olhos. "Eu sou esposa do Michael." O sangue de Alyssa gelou. "O quê?" "Sim, nos casamos há 2 anos." Samantha mordeu o lábio, como se estivesse revivendo um pesadelo. "Eu também não sabia sobre você. Só descobri porque vi um convite de casamento no bolso do casaco dele, com seu nome." Alyssa sentiu o estômago revirar. "Você está dizendo que ele era casado esse tempo todo enquanto estava comigo?" Samantha assentiu lentamente. "Eu sei como você se sente. Eu também passei por isso." Alyssa não sabia se ria ou se chorava. Tudo o que sentia era um misto de ódio, vergonha e incredulidade. Michael não era só um traidor. Ele era um bigâmico. Samantha puxou algo da bolsa. Um envelope cheio de documentos e fotos. "Eu não vim aqui só para contar isso", disse, deslizando os papéis pela mesa. "Tem algo pior." Alyssa pegou os documentos e começou a folheá-los. Seu coração parou ao ver o conteúdo. Registro de
casamento. Michael Dawson e Samantha Carter, casados desde 2022. Extratos bancários, grandes transferências de dinheiro para diferentes contas, denúncias antigas, fraudes financeiras, golpes de relacionamento e então uma foto, uma mulher diferente, morena, olhos escuros, sorriso ingênuo. Quem é ela? Alyssa perguntou, sua voz quase falhando. Samantha suspirou. O nome dela era Clara Mendonça. Alyssa engoliu em seco. Era? Samantha segurou seu olhar. Sim, ela foi noiva do Michael antes de mim. Descobriu sobre as mentiras dele e sumiu. Alyssa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sumiu? Como assim? Samantha mordeu o lábio. Desapareceu. Nunca mais foi vista. Alyssa ficou sem ar. Você está dizendo que... Samantha olhou nos olhos dela. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que o Michael não é só um mentiroso. Ele é perigoso. Alyssa sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. Agora tudo fazia sentido. Michael nunca foi apenas um traidor comum. Ele era um manipulador profissional, um golpista e talvez algo pior. O café estava silencioso. O peso das revelações pendia no ar como uma nuvem escura e Alyssa mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Michael não era apenas um homem desonesto e traidor. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo. Algo que não apenas destruiria sua vida, mas também poderia ter consequências ainda mais graves para outras pessoas. Mas o que ela deveria fazer agora? Samantha olhou para Alyssa com um semblante cansado. A mulher parecia carregada de um fardo que não conseguia mais suportar. Você está pensando em contar a verdade para ele, não é? Samantha perguntou, a voz baixa, mas firme. Alyssa olhou para a mesa, ainda sem conseguir articular palavras. O tempo parecia ter parado. Ela não queria acreditar, mas ao mesmo tempo sabia que precisava enfrentar tudo. Eu não sei o que fazer. Eu amava aquele homem e agora ele é um monstro. Samantha pegou a mão de Alyssa com um gesto gentil. Não é só você, Alyssa. Eu também passei por isso. Fui enganada, manipulada e não percebi até ser tarde demais. Eu descobri a verdade tarde demais. E Clara, eu nunca mais a vi, mas sei que Michael estava envolvido no desaparecimento dela. Alyssa fechou os olhos, tentando processar as palavras de Samantha. Ela sentia que sua vida inteira estava desmoronando. Cada pedacinho de confiança que ela depositara em Michael agora parecia fumaça. Mas uma coisa ela sabia. Ela não ia permitir que ele a destruísse mais. O que eu faço agora? Alyssa perguntou com a voz falha, mais para si mesma do que para Samantha. Enquanto os minutos passavam, a angústia de Alyssa só aumentava. Ela sentiu que estava em um ponto de ruptura. A cerimônia estava marcada para o final da tarde e ela tinha que decidir rapidamente. De repente, o celular de Alyssa vibrou. Ela olhou para a tela. Michael. O rosto de Alyssa se contorceu de raiva e dor. Ela não queria atender, mas sabia que se não o fizesse, ele começaria a achar que tudo estava certo. E isso era a última coisa que ela queria. Ela atendeu, a respiração pesada. Alyssa, onde você está? Eu já estou quase chegando à igreja. Está tudo bem? Está me ouvindo? A voz dele estava tensa, mas Alyssa não se deixou enganar. Ela já sabia o que ele era. E agora, ela também sabia o que ele havia feito. Eu não vou casar com você, Michael. Você me enganou, me traiu, e eu sei de tudo. Eu sei quem você realmente é. Houve uma pausa. Alyssa podia sentir o pânico crescendo do outro lado da linha. O que você está dizendo? Você está brincando, certo? Alyssa, não faz isso. Eu não estou brincando, Michael. Eu descobri tudo. E você é um mentiroso, um golpista. Você está envolvido em algo muito mais sinistro do que eu imaginava. Eu não vou ser sua próxima vítima. Ela desligou. O silêncio a envolveu. Era como se uma tempestade tivesse passado e agora restava apenas a calma do que estava por vir. Alyssa não sabia quanto tempo passou desde a última ligação. O que ela sabia é que não podia mais viver com a dúvida. Algo precisava ser feito. Ela precisava enfrentá-lo. Ela pegou o telefone e ligou para o único número que poderia lhe dar respostas definitivas. O número de Clara. No começo, ela hesitou, pensando no risco de fazer mais uma descoberta dolorosa, mas não havia mais volta. Ela precisava saber o que realmente aconteceu com a mulher que Michael destruiu antes dela. A linha tocou e, após alguns segundos, alguém atendeu. Alô? Alyssa se surpreendeu ao ouvir uma voz familiar, mas tão distante. Clara, é você? Houve um breve silêncio do outro lado. Então, uma resposta. Alyssa, como você conseguiu meu número? Alyssa sentiu uma onda de alívio e medo. A voz de Clara estava tremendo, mas era Clara. Ela estava viva. Clara, eu sei o que aconteceu. Eu sei sobre Michael e eu preciso saber de tudo. O que ele fez com você? O que aconteceu? Clara hesitou. Alyssa podia ouvir o medo na voz dela. Ele
me ameaçou. Disse que, se eu o deixasse, ele faria minha vida um inferno. E foi o que ele fez. Quando ele soube que eu estava indo para a polícia, ele simplesmente desapareceu. Eu soube depois que ele havia mudado de cidade, assumido uma nova identidade, e agora está com você. Eu soube que ele estava atrás de mais mulheres. Alyssa, você precisa tomar cuidado. A voz de Clara tremia, e Alyssa sabia que naquele momento a verdade estava incontornável. Ela não podia mais ignorar, não podia mais permitir que Michael destruísse mais vidas. Eu vou acabar com isso, Clara. Vou fazer justiça, e ele não vai mais escapar. Alyssa desligou o telefone, sentindo uma força desconhecida crescer dentro dela. Era o momento de agir, era o momento de finalizar o jogo. Alyssa olhou para o relógio. O tempo estava se esgotando. Ela já havia tomado sua decisão, mas o peso daquilo ainda a afligia. Michael estava prestes a chegar na igreja, e ela sabia que, se não agisse agora, talvez nunca mais tivesse a chance de se livrar daquela teia de mentiras e manipulações. Alyssa pegou sua bolsa, respirou fundo e fez a última ligação. Polícia. Olá, eu preciso de ajuda. Eu estou envolvida com um homem que está escondendo um grande segredo. A voz dela tremia, mas sua decisão estava tomada. Ela estava fazendo isso para que nenhuma outra mulher passasse pelo que ela passou. Ela sentiu uma força dentro de si que não sabia que possuía. Depois de tudo, depois de toda a dor e a mentira, ela finalmente se sentia no controle. A igreja estava silenciosa quando Alyssa entrou. Ela poderia ouvir os passos apressados de Michael se aproximando, seus olhos fixos no altar, onde deveria acontecer o felizes para sempre que ele planejara. Mas isso não aconteceria. Ela não iria permitir. Quando ele entrou, sua expressão de surpresa e pânico ao vê-la ali foi inconfundível. Alyssa, ele respirou fundo, tentando esconder o nervosismo. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que já tinha resolvido isso. Você não deveria estar no salão, se arrumando para o casamento? Ela não respondeu imediatamente. Apenas o encarou com a raiva de semanas se condensando em seu peito. Eu sei de tudo, Michael. Eu sei quem você é, o que você fez, o que você está fazendo com a minha vida e com a vida de outras mulheres. Michael tentou sorrir, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Alyssa, calma. Vamos conversar sobre isso, tá? Eu sei que você está brava, mas não é assim que as coisas funcionam. Eu ainda te amo. Alyssa soltou uma risada amarga. Não, você não me ama. Você ama o poder que você tem sobre as pessoas. Você manipula, você engana, você destrói. Ele deu um passo à frente, quase implorando. Alyssa, eu não sei do que você está falando, mas o som das sirenes interrompeu as palavras de Michael. Alyssa olhou para a porta, onde vários policiais entraram, conduzidos por um oficial que se aproximou rapidamente. Você está preso, Michael Dawson, por fraudes financeiras e envolvimento no desaparecimento de Clara Mendonça. Ele tentou se afastar, mas os policiais o imobilizaram. Alyssa não disse nada. Ela só o observou ser algemado e levado embora, sentindo uma satisfação amarga dentro de si. Ela sabia que a justiça ainda demoraria para ser feita, mas era um começo. Alyssa saiu da igreja com os olhos marejados, mas o coração mais leve. Ela sabia que aquela decisão a havia custado muito. Não apenas o casamento dos seus sonhos, mas a imagem de um homem em quem ela confiava. Porém, a verdade finalmente havia sido exposta. E mais importante, ela agora tinha o controle. Samantha ligou para ela, agradecendo por sua coragem. Clara também havia feito a denúncia e estava agora colaborando com a polícia para descobrir mais sobre os outros crimes que Michael cometera ao longo dos anos. Alyssa sabia que havia ainda um longo caminho pela frente, mas ao olhar para o futuro, sentia que estava pronta para recomeçar. Ela não seria mais uma vítima. Agora, ela era a vencedora. Quando o sol se pôs, Alyssa se encontrou em paz consigo mesma, refletindo sobre o que havia aprendido. Às vezes, a verdade não vem de uma revelação suave ou de uma conversa tranquila. Ela vem com dor, com angústia, com perdas. Mas, no fim, a verdade é libertador. E mais do que tudo, ela agora sabia que ninguém poderia mais manipulá-la. A história de uma mulher que foi enganada, mas que no fim se libertou. E assim terminou o capítulo de Alyssa. Mas a história de Michael, com suas mentiras e manipulações, estava apenas começando. Agora, ele enfrentaria as consequências de seus crimes. E Alyssa, ela seguiria em frente, mais forte do que nunca. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar suas impressões nos comentários. O que achou dessa reviravolta? O que você faria no lugar da Alyssa? E claro, me diga de onde está assistindo. Vamos criar uma rede de pessoas incríveis
incríveis ao redor do mundo.